Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero pedir com toda gentileza que os meus irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 24. Levítico 24. Levítico é um dos primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico 24. Bem facinho de encontrar. Aqueles que encontraram, diga amém. Os que não encontraram, diga, espere só mais um pouquinho. Esperar que todos encontrem para acompanharem todos juntos. Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Amém? Podem tomar seus assentos com toda a liberdade e glorificar o santo nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor me deu essa palavra, me deparei com esse texto. E é interessante que quando o Senhor Ele quer falar conosco através de um texto onde há uma revelação nele, não tem referência sobre esse texto. É necessário que nós venhamos buscar em oração, pedindo direção de Deus, para poder trazer luz para esse texto e entendimento. E graças a Deus tem sido fiel e tido misericórdia da nossa vida, para que a gente possa ser iluminado pela sua palavra. Meus irmãos, está aqui um texto sagrado que fala de algo que Deus pediu quando Ele organizou ali os sacerdotes, os levitas, pediu para Moisés construir um tabernáculo, para que ali ele viesse estar no meio do povo. E nesse momento ele pede para Moisés ordenar para os filhos de Israel que eles trouxessem azeite de oliva puro e batido. Azeite de oliva puro batido é a primeira extração do azeite feito de uma forma caseira, não de uma forma industrializada. O povo de Israel prensava o azeite, depois a oliva, depois de triturada, colocava sobre a pedra chamada moinha, e ali eles prensavam até extrair o óleo do azeite. E o azeite puro batido era o primeiro óleo extraído desse azeite, porque o azeite ele novamente era prensado e extraído mais óleo, só que o segundo óleo já era um óleo de segunda, não era um óleo de primeira. E Deus queria o primeiro que saísse da prensa. E esse óleo serviria para colocar nas lâmpadas que estavam
ali no tabernáculo. E olha que interessante, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. E Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente. E aqui eu quero extrair uma lição de vida de 3 homens da Bíblia Sagrada. Eu quero colocar Jesus. Jesus deveria ser o primeiro, mas na ordem da Bíblia, Jesus vem depois. Então eu quero falar de 2 personagens que vieram antes de Jesus, que foi Abraão e Jó. Porque trazendo para a nossa vida espiritual esse azeite que o Senhor pede para nós, e é o que nós vamos aprender nessa noite, extrair desse texto sagrado, o que o Senhor pede, porque a nossa vida ela é regida espiritualmente, e quando ela é regida espiritualmente, automaticamente exterioriza aquilo que vem em primeiro lugar, que é a espiritualidade para com Deus. E aqui o Senhor pede para o povo trazer o azeite de primeira qualidade. E o Senhor requer de nós que nós venhamos trazer esse azeite para que Arão coloque em ordem, para que haja iluminação. E essa iluminação, ela se estenderia continuamente diante de Deus. Olha que maravilha. Trazendo para o mundo espiritual, o que seria extrair o óleo de nós, sendo que uma vez nós não somos uma oliva, nós somos um ser humano. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz a ilustração de algo palpável, algo que nós vemos, para algo que nós não vemos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, pela fé nós cremos que Deus é real, pela fé nós cremos que Deus está aqui no nosso meio, que o seu Espírito está no nosso meio, que a palavra é de Deus. Tudo isso porque nós temos a fé. E para se extrair esse azeite do ser humano, requer muita dedicação, muita renúncia. Por isso que eu quero extrair da Bíblia Sagrada o exemplo de homens que se extraiu dele o azeite puro batido, para que haja iluminação. É interessante isso, porque vocês vão entender que para haver luz no meio da congregação, para haver luz no meio do mundo, se faz necessário que nós, como povo de Deus, traga azeite puro batido. Não é o azeite de segunda, é o azeite de primeira. Glória a Deus. E eu quero começar aqui falando de Abraão, um homem que foi escolhido por Deus numa grande metrópole chamada Mesopotâmia, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, onde a idolatria se alastrava naquele lugar. Mas Deus viu aquele homem e que ele tinha fé, e chamou ele dentro da sua parentela, até porque faz parte da genealogia. Abraão se encaixa na genealogia dos escolhidos de Deus, e Deus chama ele. Pois bem, vocês conhecem a história, saiu da casa do seu pai, sem saber para onde iria, somente obedecendo e crendo naquele que tinha chamado ele, e foi, junto com a sua esposa, com seus servos, com seu sobrinho, para uma jornada de fé, aonde o destino estava na mão de Deus.
a caminhada que se prosseguiria estava na direção de Deus, e ali ele estava na direção de Deus. A Bíblia diz que Abraão e a sua mulher não podiam ter filhos porque a sua mulher era estéril. Mas Deus, que fez uma promessa a Abraão, disse que ele teria um filho. E aí vocês conhecem a história. Deus agracia a sua mulher e ela engravida e tem um filho, e deram o nome de Isaac. Quando Isaac já estava jovem, Deus agora vai extrair de Abraão azeite de oliveira puro batido. Deus agora vai provar a fé dele em algo da sua vida de mais valor, que era o filho esperado. Aquele filho para ele era o que ele tinha de mais valor. E Deus agora pede para ele sacrificar o filho dele. E aqui eu vejo Deus extraindo de Abraão esse azeite puro batido. Porque depois que se extraiu esse azeite, Abraão trouxe luz, não só para a sua geração, mas para todas as gerações que se seguiram, porque a promessa foi feita a ele. E nesse momento é extraído esse azeite, e para se extrair o azeite, só se extrai no meio da dor, no meio de uma grande angústia, aonde você tem que se provar fiel. E Abraão, ouvindo esse pedido de Deus, com certeza seu coração se abalou. Ele não questionou com Deus acerca desse pedido, ele simplesmente obedece a Deus e vai para o Monte Moriá. E chegando ali no Monte Moriá, com certeza no meio do caminho, ele muito reflexivo, o coração dele despedaçado. Nesse momento ali, Deus já está observando os passos dele, para ver se ele iria desobedecer, para ver se ele iria murmurar, para ver se de alguma forma iria atrapalhar essa extração de azeite puro da sua vida. E Abraão segue refletindo, mas com a sua fé inabalável, extraindo da onde não tinha coragem, força, determinação. Ele só acreditava que Deus poderia, de alguma forma, usar de misericórdia e dar um livramento. No seu interior ele acreditava que Deus iria fazer alguma coisa, mas ele foi obedecer a Deus. Abraão subiu ao monte chamado Moriá, e também levou seu filho para o sacrificar. Isaac perguntou: e o cordeiro, ó meu pai, onde está? Nessa hora, Abraão deve ter dado uma respirada, a sua perna deve ter tremido, seu coração ali, ao ponto ali de talvez até infartar, de tanta agonia, porque era o seu filho que ele ia sacrificar. E o sacrifício era matar, era debolar, tacar a faca no pescoço da criança, até o sangue derramar sobre a lenha. Essa era o sacrifício. E quando Isaac pergunta isso, Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. E ele, com essa fé, executou a chamada de Deus. E quando ele levantou o cutelo, Deus envia um anjo, e o anjo lhe diz: não faça mal ao menino, porque foi aprovado por Deus. E ele vê o cordeiro, pega o cordeiro e sacrifica.
Nesse momento, nós vemos que houve uma extração, e é aqui que eu quero que você entenda o que Deus quer que nós trazemos para a congregação. Olha aqui, está escrito aqui, ó. No versículo 3 do capítulo 24, o texto que eu li: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu testemunho, na tenda da congregação, e estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Então veja que a extração do azeite do ser humano nada mais é do que a obediência em meio às aflições, às angústias e às lutas. É extrair a fidelidade. Esse azeite, ele é extraído através da fidelidade. O azeite está na fidelidade. Vamos agora extrair de um outro personagem bíblico que também, para mim, depois de Jesus, eu acho que ele foi o que mais sofreu. Eu tenho certeza que Paulo também sofreu, os apóstolos sofreram, mas esse homem, ele sofreu demais. A desgraça veio de uma forma, eu acho que o último dos problemas do ser humano foi a vida de Jó. E eu quero falar sobre ele. Jó. Deus também extraiu o azeite dele, e através da vida dele e de sua esposa, famílias e gerações também foram abençoadas através das suas vidas, porque eles trouxeram através das suas vidas azeite puro batido para haver iluminação. Então esse azeite puro batido é para haver iluminação, é através da sua fidelidade, é através da sua perseverança em meio às aflições que tem luz na congregação, que Deus derrama da sua graça, do seu amor. É por isso que nós estamos de pé. Por muitas das vezes a perseverança de cada um aqui, a sua luta individual pela essa extração de azeite de Deus na sua vida, e você traz esse azeite para Deus e a iluminação na congregação. Digo isso espiritualmente, porque quando você traz o azeite para a casa do Senhor, então vai haver iluminação, vai haver glória a Deus, vai haver aleluia, vai haver ministrância, vai haver profecia, vai haver cura. Tudo isso vai haver porque você trouxe azeite. É interessante que todos pensam que é Deus que derrama o azeite, porque todo mundo espera só que Deus faça as coisas. Olha que interessante. Deus não disse aqui que ele iria levar azeite, ele disse que o povo deveria levar azeite de primeira qualidade. Então vejamos essa história de Jó. Jó foi um homem fiel a Deus a vida toda, casou-se e teve 10 filhos, entre homens e mulheres, 10 filhos. Só que os seus filhos não eram tementes a Deus. Seus filhos faziam banquetes, e nesses banquetes havia muita bebida e prostituição. E Jó sofria com isso. E uma certa feita, os filhos de Deus foram lá se reunir diante de Deus, e o Satanás apareceu no meio. E quando Satanás aparece no meio, Deus pergunta para ele de onde ele vem. E o Satanás fala: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala para ele: não viste meu servo Jó? Homem temente e que se desvia do mal. Aí Satanás fala para Deus que se tirasse tudo dele, ele blasfemaria contra Deus. E aí Deus permite que ele toque na vida de Jó e no tudo que ele tinha, só não podia tirar a vida dele. E aí chegou a prova. Para a vida de Jó, uma das provas que talvez alguns de nós não suportassem. Cada um tem a sua estrutura, e Deus não vai mandar uma prova além do que você possa suportar. Então Deus mandou essa prova para Jó porque ele acreditava que Jó suportaria aquela prova. E aí
Jó se depara com uma terrível prova e desgraça na sua vida. Vem aí os inimigos, mata os seus servos, rouba todos os seus rebanhos, seus gados, e aí manda ali um vento forte, um temporal, derruba a casa onde estavam reunidos os filhos e mata todos os 10. Irmão, você perdeu um filho doído. Aí você perder 10 de uma vez só, e uma hora você está rico e depois está pobre, e isso imediatamente, sem tempo de chorar. Veio o servo, falou a desgraça, veio outro servo, falou a desgraça, veio outro servo, falou a desgraça. Aí Jó se depara agora numa situação terrível, perdeu os 10 filhos e ficou pobre, tudo que tinha se acabou. Agora imagine você ter construído a sua vida inteira com muita labuta, muito suor, os seus bens, e daqui a pouco não tem nada. Você criou seus filhos com todo amor, com todo carinho, e de repente vem na mente dele ali os momentos pequenos das crianças e o seu cuidado com eles, e agora os meus filhos morreram, estão todos mortos. Sabe o que Jó fez? Ele se humilhou diante de Deus, tacou a cara no pó e disse: Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar. Nascemos nu e vamos voltar também desta forma. E aí a mulher de Jó se abala, a mulher de Jó blasfema, não entende nesse momento, não tem a estrutura de Jó. E aí Satanás mais uma vez, achando que não era suficiente, porque Jó não blasfemou, e quando os filhos de Deus se reuniram novamente, começaram a falar sobre a vida de Jó. Tá vendo, Jó? Eu não te falei que ele era servo temente a Deus? E aí Satanás faz mais uma invertida: pele por pele, e verei se ele não te blasfema. Aí Deus novamente permite que ele toque na vida de Jó, mas dessa vez também não tira sua vida. E aí Jó é acometido de uma lepra, uma chaga. Ele acorda, ele dorme bom com saúde e acorda cheio de chaga, ao ponto de nem poder abrir a boca, porque quando abriu a boca já sai sangue, porque a chaga para todo canto. Era um tipo de lepra, já era um estado terminal. E Jó agora se depara desta forma: pobre, perdeu os filhos e agora enfermo. E nesse momento a mulher dele não aguenta, porque Jó continuou obediente a Deus, porque nesse momento saiu azeite puro batido da vida de Jó. Satanás estava torcendo para uma palavrinha só de blasfêmia, de murmuração contra Deus, e ele estava torcendo para que isso acontecesse, mas o que estava saindo da vida de Jó era azeite puro de primeira qualidade. Satanás só feriu o exterior, mas o interior estava inabalável, o interior estava com Deus, o interior confiava em Deus, o interior era óleo de oliveira batido. E a mulher de Jó, usada por um inimigo, pede para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz: mulher, tu fala qualquer uma louca, Deus me deu bem, também me poderá dar o mal. De maneira nenhuma, porque muitas das vezes eu vejo as pessoas se distanciarem do caminho do Senhor e ficar jogando a culpa em Deus. Eu vou falar de casa, da minha casa. A minha irmã sofreu um acidente gravíssimo lá no Acre. Eles estavam vindo no Dia dos Pais à casa do
do pai do meu cunhado era distante um pouco de onde eles moravam, e eles foram para lá e tinham que pegar uma BR para poder ir para a casa deles. E aí tava eram 4 na moto, a minha irmã com a nenenzinha no colo de 2 anos e o meu sobrinho que tinha 9 anos, tudo numa moto. E veio um bêbado e atropelou eles, pegando eles por trás. A bebezinha voa e morre na hora. O meu sobrinho cai, raspa o crânio até arrancar o pedaço. O pai dele também comeu o crânio, que amassou a cara todinha. E só ficou a minha irmã para ver a desgraça de pé. Toda lascada, ralada, mas de pé, sóbria, para ver a desgraça. E ela estava crente, estava nos caminhos do Senhor. Mas essa situação abalou a vida dela ao ponto de ela culpar Deus. E se desviou do caminho do Senhor e começou a falar que Deus não era justo, que se Deus fosse justo, não tinha tirado a bebezinha dela. E é aí que Deus vai extrair o óleo da nossa vida. É no momento mais crítico e mais difícil, é que Ele vai ver aonde está a nossa fé. Não é fácil. Se eu falar para os irmãos que não é fácil, não é. Uma mãe perder a criança e ver uma desgraça dessa, depois ela vai ficar refletiva. E se essa pessoa não for realmente crente da hora, ela vai reclamar, ela vai blasfemar, ela vai falhar. Mas eu quero extrair nessa noite a questão de ser aprovado no meio da aflição, de se deixar extrair o azeite puro na nossa vida. E esse homem se deixou extrair esse azeite de primeira qualidade. E meio a essa situação todinha, ele não blasfemou contra Deus. Tudo que ele quis pegar foi um caco de telha para raspar aquela ferida, porque naquele momento talvez ele tinha um pouco de alívio, porque aquilo devia doer e coçar ao mesmo tempo. E era uma chaga terrível, ao ponto de ter que se deslocar da cidade e ficar afastado lá só com as pessoas que estavam enfermas. E aí vem os amigos dele. No primeiro momento, choram, sente a dor dele, passam 7 dias e 7 noites pranteando com ele. Mas depois que passam 7 dias, aí eles vão conversar com o Jó e entender por que está acontecendo. Tu pecou, Jó. Você está em pecado. Por que está acontecendo isso contigo aí? Isso aqui é só se alguém pecou contra Deus e está amaldiçoado. E Jó teve que sofrer até psicologicamente, atacado psicologicamente. Seus melhores amigos, aqueles que ele mais ajudou, nesse momento agora não estavam podendo aconselhar ele, e sim procurar defeito nele, porque ele estava ali. Mas Jó passou na prova e Deus conseguiu extrair o azeite puro dele, e ele iluminou não só a vida dele, mas os amigos dele, porque Deus falou que se ele orasse, os pecados dos amigos iam ser perdoados. Foram perdoados através da oração de Jó. A mulher de Jó foi perdoada. Deus constituiu que eles tivessem mais filhos, e tudo que Jó tinha foi duplicado. Jó morreu com 130 anos, rico, feliz com a sua família, rodeado de bisnetos, alcançou até a 4ª geração. Iluminou não só a casa dele, mas muitas gerações que se seguiram, porque foi extraído da vida dele azeite de oliva puro batido. E você também pode iluminar não somente a sua casa, mas também os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, se assim Deus permitir. Em gerações inteiras pode ser abençoado através do seu óleo de azeite puro batido. E para finalizar, eu quero falar de Jesus, que também foi extraído o óleo dele. Era necessário o azeite de oliveira. Vamos lá agora aqui na Bíblia Sagrada,
livro de Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 39, para finalizar. Jesus no Getsemane. Getsemane significa prensa do óleo. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus aqui foi prensado. Jesus, como homem e como filho de Deus, foi-se necessário extrair um óleo de azeite puro, batido, para cumprir uma missão de perdão. Através do sacrifício e sofrimento de Jesus, foi adquirido o perdão de Deus. Então foi necessário extrair o óleo puro de azeite da vida de Jesus. Quando Jó foi deparado com a situação, ele não sabia. Foi pegado de surpresa, sem saber. Agora, você saber o que vai acontecer, a dor tudo duplica. Já pensou, irmão Francisco, se você sabe que daqui a pouco você vai ali, que Deus o livre, em nome de Jesus, que Deus lhe guarde, sofreu um acidente, o senhor sabe que vai quebrar as duas pernas. O senhor sabendo disso, o senhor vai sofrer com antecedência. O senhor vai sofrer com antecedência. E Jesus sofreu essa grande dor, sabendo o sofrimento que ele esperava. E por isso que ele pediu, se possível, passasse aquele cálice. Mas se segurou firme na fidelidade e disse que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, então naquele momento a sua carne sofreu. Como homem ele teve medo, como homem ele se preocupou com a dor que ia sentir. Por isso que ele disse: faça a tua, não a minha vontade. Porque ele pediu que, se possível, passasse. Porque essa luta era a maior luta do mundo inteiro. Era não só para salvar um homem, mas o mundo inteiro. Então era uma guerra, algo extraordinário, que somente ele tinha estrutura para poder passar por essa prova. Homem nenhum teria estrutura, ou teve estrutura para passar por essa prova. Jesus teve a estrutura para passar por essa prova, passou, foi extraído o azeite e ele iluminou a nossa vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vós o sol da terra. Né? Ele é a luz. Hoje nós também somos luz, porque a luz dele nos ilumina, através também dessa extração de azeite da sua vida. E nós, como pequenos Cristos, também podemos ser extraídos. E esta palavra Deus está deixando para o seu coração nessa noite. Traga óleo de oliveira puro batido, para que haja iluminação, não só na congregação, mas na sua vida, na sua família e em outras gerações, que será iluminada através da extração desse azeite.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não fui eu que escolhi, Deus me deu e fui fiel no texto que Ele me deu para falar. Essa palavra também é para mim. Eu é que preciso mesmo também extrair. E quando eu ouço uma palavra dessa, eu fico me perguntando: meu Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar mais a Deus. Porque realmente nós estamos trazendo para a casa de Deus azeite de segunda e de terceira. E Deus quer de primeira. Nós estamos trazendo somente o resto que sobrou. Trabalhamos a semana toda para ganhar dinheiro, fazer A e B, aí nós temos que trazer 1 hora para Deus, com sono, olhando para o relógio, para vontade de ir embora para cá. Muitas vezes não traz um glória a Deus, entra calado e sai calado. Azeite de terceira. Deus quer azeite de primeira. Deus está falando conosco, com todos nós. Porque eu tenho certeza que se nós trouxermos, esse lugar vai ficar pequeno aqui. Nós vamos ficar impactados aqui com a glória de Deus tão grande que é arriscado nós passar horas aí falando em mistério. O culto ia até 10 horas da noite e ninguém se cansar. Fiquem de pé nesse momento. Agradeço a atenção de todos vocês.